Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade nesse nosso encontro tão gostoso, para conversarmos a respeito desta obra O que é o Espiritismo, onde Kardec busca esclarecer as dúvidas, as necessidades que surgiram à época da publicação do Livro dos Espíritos, que este ano está completando 160 anos de edição. E nesta obra, então, Kardec elabora esta obra em torno de diálogos que ele estabelece com os vários tipos de companheiros que se colocam diante da doutrina espírita, como aqueles que são os que atacam a doutrina e não querem argumentação, são contra. Nós conhecemos muitos, que são contra porque são contra. Aquele que não adota ainda porque ainda desconhece a doutrina e tem uma série de dúvidas. E nós poderíamos até nos enquadrar nesse tipo, do cético que está aberto à argumentação, ao estudo, ao aprendizado, à conversa e adota aquilo que lhe é colocado com força de argumentos, de razão. E o terceiro, que nós já veremos mais adiante, que é aquele religioso com convicções próprias e que são, no seu entendimento, a verdade. E o resto não chega nem perto daquilo que nós adotamos como sendo a verdade. Então, nesse discorrer desses esclarecimentos que Kardec faz para este companheiro que está argumentando, ouvindo, adotando, mudando a sua percepção, como nós fazemos também, nós estamos tratando de um assunto, de um tema que é muito importante, porque é um tema que continua sendo muito discutido nos dias atuais, o esquecimento do passado. Então, no último encontro, quando nós começamos a conversar sobre esse tópico, nós lembramos que muitos de nós têm uma dúvida ainda, de que ainda trazem consigo um atavismo ligado ao criacionismo, certo? Que faz com que nós reiniciemos, ou melhor dizendo, nós iniciemos, certo, a nossa trajetória a cada encarnação. Então, o espírito que chega à vida física, ele traz consigo tudo novo, certo? E nós que adotamos a reencarnação, trazemos dúvidas com relação a isso, naquilo que diz respeito ao esquecimento do passado. Nós somos uma continuação de nós mesmos, certo? Então, como uma continuação de nós mesmos, tudo aquilo que nós fizemos está gravado conosco, mas nós não temos acesso aos fatos propriamente ditos, que demandaram aquilo que nós hoje estamos vivenciando como consequência. Então, isto é o chamado esquecimento do passado, isto é, dos fatos, e não das necessidades que nós trazemos e que estas sim nós podemos acessar através do autoconhecimento. Quando nós conversamos na última semana, nós dissemos que, na realidade, não importa para nós o fato em si. Importa para nós que nós consigamos identificar o que nós precisamos trabalhar em nós, aquilo que ainda se apresenta como necessidade para cada um de nós. Nós citamos, inclusive, aquela historinha, da mochila,
certo? Em que nós trazemos nas costas, né, essas nossas imperfeições e na frente as nossas virtudes. Nós não estamos aqui, desta vez, para trabalharmos em todas as nossas imperfeições, mas naquelas que foram previstas e programadas para nós. As restantes ficarão para as próximas reencarnações, quando nós teremos, então, oportunidade de trabalharmos em cada uma delas, para que nós cheguemos a esvaziar esta mochila e, sem imperfeições, nós passaremos a alcançar aquele estágio de espíritos puros, isto é, os puros de coração, porque verão a Deus, como Jesus relata e coloca em uma das suas bem-aventuranças. Então, essa pureza, ela é alcançada e será alcançada, com certeza, através do nosso esforço no trabalho em cada uma dessas imperfeições que nós trazemos. Então, nós não precisamos saber o que nos levou a alcançar ou a reter ou a criar esta imperfeição, mas sim nós identificarmos em nós o que é necessário e podermos trabalhar em nós. E aí nós chegamos a algo que é importantíssimo na nossa existência, que é esta identificação a que nós chegamos através do autoconhecimento. Como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo Sede Perfeitos, certo, nós temos uma chamada de Santo Agostinho que nos remete a essa necessidade de nós nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos homens de bem. E no Evangelho, no Livro dos Espíritos também, na questão 919A, certo, nós temos novamente essa chamada para o autoconhecimento. Então, isso é o que é o importante para nós. Não nos lembrarmos dos fatos, mas acessarmos as nossas necessidades para que, trabalhando nelas, nós possamos caminhar para a perfeição. Vamos recordar aqui o que já dissemos. O importante para nós não é o passado, isso nós não podemos mudar. O importante para nós é nós, no presente, estarmos trabalhando para o que vai acontecer mais adiante, no nosso futuro, que ainda não existe, mas que é fruto daquilo que nós estamos construindo hoje. Então, isso é que é importante para nós. Então, continuando nesta argumentação que Kardec coloca quando trata desse tema esquecimento do passado, vamos ver o que ele ainda nos diz. Servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou. Porque o cético, ele argumenta, estamos lembrados, que dentro do seu entendimento, se um aluno de uma escola esquecesse tudo aquilo que ele aprendeu, certo, nos anos anteriores, ele não conseguiria levar adiante o ano que ele está frequentando. Então Kardec diz, servindo-se desta comparação, diz que pouco importa saber onde, como e com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba. Quando passa para a classe seguinte, se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado. E aí arremata esse seu raciocínio. É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas aquelas que vêm conosco, são nossas. O que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá mais firmeza, longe de ter de recomeçar tudo. Ele possui um fundo que vai sempre crescendo
e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. Então, a vida é um progresso, a vida do espírito, que é imortal, é um progresso contínuo. E sempre ele buscará este apoio para que continue evoluindo dentro sobre as aquisições que já fez em existências pretéritas. Então aquilo está com ele não está recomeçando, mas ele identificando essas necessidades, e é o que ele precisa, ele terá condições de continuar avançando nessa sua trajetória. A segunda parte da vossa objeção, continua Kardec, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse ouvido só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado, naquilo que é importante para ele, preparando-se já para uma próxima etapa. Então poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer, de modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Então, se nós nos lembrássemos dos fatos a que nós pertencemos ou que nós praticamos, né, no passado, essa angústia, esse nosso sentimento de culpa, certo, seria muito grande, certo? E isto iria, com certeza, prejudicar a nossa caminhada, a nossa evolução. Kardec continua: se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse a lembrança do passado? Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebeste pelos malefícios que hoje vos repugnariam a consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhas feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para espiar, quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, viveis com mais liberdade e para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Muito, muito interessante esse raciocínio, essa argumentação de Kardec, né? Se nós nos lembrássemos de tudo o que fomos, o que fizemos, sabendo que o espírito ele vive um progresso contínuo e que ontem nós éramos piores do que somos hoje. Certo? E temos hoje a oportunidade de trabalharmos para que amanhã sejamos melhores do que somos hoje. Então, esse acesso a esses arquivos dos fatos, que eu volto a repetir, dos fatos que nos levaram àquela situação que nós estamos vivenciando, seria para nós um aspecto muito negativo, porque traria para nós a vergonha, a culpa, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E nós não teríamos não teremos a oportunidade de nos reabilitarmos independente daquilo que fizemos, alcançando novos estágios de perfeição. Então, esta é uma argumentação que é fundamental
para que nós entendamos esse esquecimento do passado que nós estamos tratando. Esquecimento do passado não diz que nós recomeçamos tudo, mas sim que nós não nos lembramos dos fatos que fizemos, mas acessamos as necessidades que trazemos. Então, isto e as necessidades que trazemos são consequências dos fatos que nós produzimos. Então, o que importa para nós é nós identificarmos hoje o que nós devemos fazer e não vivermos naquilo que já é passado e que nós não podemos mudar. E como diz o nosso Chico Xavier, certo? Nós não podemos mudar o passado, mas podemos trabalhar hoje para construirmos um novo futuro. Então isso é que é importante para nós. O esquecimento do passado é uma graça divina que nos ajuda na nossa caminhada. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo de sua carreira, não têm dito: se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Isso daí traz para nós uma certeza daquilo que nós estamos falando, né? Esse esquecimento do passado, que nós, como espíritos, em cada reencarnação, temos essa possibilidade de continuarmos e não vivenciarmos o passado, ele é muito presente ainda na nossa vida física, quando nós, pela nossa memória, acessamos a fatos quase que presentes, né, de um passado muito recente que nós estamos vivenciando nesta nossa oportunidade reencarnatória. Nós nos lembramos desses fatos e muitas vezes envergonhados. Muitas vezes, conforme diz aqui Kardec, se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz. Então isto é um peso que cada um de nós leva na atual existência, mas que nos é dada a oportunidade de nós identificarmos o que precisamos fazer para não repetirmos apenas. Então, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, faloão em outra. Com uma nova existência, seu espírito estará em estado de intuição às boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. E continua Kardec: suponhamos ainda o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que espírito arrependido veio encarnar em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco. Por seu devotamento e afeição, não vos achareis mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades. Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Disto resulta, vamos dar um parênteses aqui, porque é importante, muito importante. Isto aí é o processo da misericórdia e da justiça divina. Nós todos somos responsáveis pelo que fizemos, nós todos temos que nos arrepender, expiar e reparar, conforme aprendemos no livro Céu e Inferno. Mas para que nós possamos alcançar esta reparação, principalmente, a expiação não vai muitas vezes depender de nós, mas a reparação vai. A reparação vai dizer respeito a nós corrigirmos aquilo que nós fizemos em prejuízo do outro. E isto nós vamos alcançar pela convivência. Então, muitas vezes, nós estamos convivendo com desafetos do passado. E se a nossa proposta é de ultrapassarmos essas diferenças, essas desavenças, como é que nós faríamos isso se nós nos lembrássemos efetivamente de tudo aquilo que um fez ao outro? Seria muito difícil. E aí é como Kardec diz: em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Disso resulta
que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quereis uma prova? E aí Kardec vai fazer mais uma colocação para que nós pensemos a respeito. Supondo que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, o que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha do que não pode olvidar. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque os seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que fizemos ontem. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. Então, meus amigos, essa comparação é muito interessante, porque nós, na realidade, estamos num processo de evolução contínua. E esta evolução contínua, ela é facilitada por este esquecimento do passado. Quando nós, livres desse sentimento de culpa pelos fatos que nós, ou pelos atos que nós cometemos, nós temos todas as possibilidades de, buscando conhecer o que nós ainda somos portadores de imperfeições, trabalharmos nelas, conhecermos a nós mesmos, canalizarmos para essas necessidades as nossas energias, de modo a que nós possamos cada vez mais nos liberarmos delas. Se nós fôssemos ou tivéssemos o acesso a todos esses fatos, e se todos ao nosso redor tivessem também acesso a esses fatos dos quais nós participamos, seria muito, muito mais difícil para nós, sob o peso da vergonha, certo? Nós podermos trabalhar e nós podermos, inclusive, repararmos aquilo que nós fizemos, porque se nós nos lembramos de algo ruim que fizemos, os outros se lembrariam de algo ruim que nós fizemos a eles. E esta reconciliação, esta superação, não seria apenas pelo momento atual, mas sim muito mais penosa, muito mais difícil de superação do que aquela que, pelo esquecimento do passado, nós conseguimos trabalhar, mudando a nossa maneira de interagir com o outro e possibilitando a que esta nossa convivência possa se efetuar com o esforço de ambas as partes, mas possa ocorrer de maneira a que nós consigamos construir um novo amanhã. Então esse é que é o entendimento que nós devemos ter com relação ao esquecimento do passado, não entendendo como nós estando recomeçando a nossa existência, mas sim como nós estarmos trabalhando naquilo que precisamos e podendo identificar o que precisamos e sem a culpa daquilo que que nos levou àquela situação onde nós estamos. Então, meus amigos, vamos com essa reflexão encerrarmos o nosso encontro de hoje, marcando já um próximo encontro na próxima semana, quando nós juntos daremos continuidade
a essa nossa conversa, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos, que estamos mais uma vez para essa nossa caminhada de estudos pela página da Revista Espírita. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título A Morte de Joseph Méry, que, como aqueles que acompanharam os programas anteriores viram, foi um escritor, jornalista famoso, célebre mesmo, muito famoso, muito querido de todos, e que durante a sua reencarnação ele não tinha nenhuma dificuldade em dizer e colocar nas suas obras as suas reminiscências de encarnações passadas. Ele discorria sobre elas e explicava, inclusive, em detalhes as coisas que ele via e que sentia e que afirmava terem sido reencarnações que teve como espírito. E depois desencarnado, levado pela espiritualidade superior, certamente, para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele explicou que realmente, quando desencarnou, ele confirmou aquilo tudo, e Kardec fez algumas perguntas, 3 perguntas, que nós estudamos aqui no programa, com esse sentido de saber como é que ele desencarnou. Ele desencarnou muito bem. Ele disse que a desencarnação para ele foi de uma doçura inefável. Então estava muito bem na vida espiritual, e então foi uma matéria até muito interessante de nós estudarmos. Agora nós, no programa de hoje, nós vamos estudar uma matéria que surgiu de uma dúvida de um correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que escreveu para Kardec, e que suscitou uma dúvida, e que na resposta Kardec retoma uma matéria do mês de junho e coloca então reminiscências de encarnações passadas suscitadas não durante a reencarnação do espírito, e sim depois que ele desencarna, isto é, lembrança de encarnações passadas de um espírito desencarnado, como nós vamos ver no programa de hoje. A matéria é de título Visão Retrospectiva das Existências do Espírito, com o subtítulo A Propósito do Dr. Caillier. Diz Kardec: um dos nossos correspondentes de Lyon nos escreve o seguinte: fiquei surpreso que o espírito do Dr. Caillier tenha sido posto em estado magnético para ver desdobrar-se à sua frente o quadro de suas existências passadas. E Kardec cita, revista de junho de 1866. Isto parece indicar que o espírito em questão não as conhecia,
No entanto, vejo em O Livro dos Espíritos que, e aí, o missivista aspeia o que ele vai transcrever do Livro dos Espíritos. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, fecha aspas, e cita capítulo 6º, questão 243 do Livro dos Espíritos. E Kardec fecha a citação da carta desse correspondente. Este fato não parece implicar uma contradição? Então, queridos irmãos, o correspondente da Sociedade Parisiense dos Espíritas em Lyon, ele coloca em dúvida uma resposta do Livro dos Espíritos. Seria uma heresia? Não, porque em matéria de doutrina espírita é isso que nós temos que fazer. E isso que Kardec, nos seus escritos, vive pedindo, vive implorando até, não aceitem por aceitar. Toda vez que tiverem uma dúvida, não estiverem de acordo, tem que procurar esclarecer, tem que contestar. O espírita não pode aceitar porque está no livro de Kardec. Não, a doutrina espírita não é assim. No frontispício o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da chamada codificação kardeciana, terceiro livro de Kardec, dos 5 livros básicos da doutrina, no frontispício Kardec colocou: fé inabalável só é aquela capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então o correspondente de Lyon escrevia a Kardec dizendo que não estava aceitando lá muito bem a resposta à questão 243 do Livro dos Espíritos. Não foi um atrevimento, não foi uma heresia, não foi uma indisciplina, nada disso. Foi uma atitude muitíssimo certa, muito certa, de um espírita sério que estuda e que quer conquistar o conhecimento da doutrina espírita na sua essência, com segurança total. Para nós iniciarmos o estudo da matéria, queridos irmãos, antes nós vamos ao tal artigo de junho de 1866, que Kardec, ou que melhor dizendo, que o representante de Lyon fala. Trata-se da seguinte matéria que Kardec colocou justamente no exemplar de junho de 1866 da Revista Espírita. Visão retrospectiva das várias encarnações de um espírito, de subtítulo Sono dos Espíritos, não é sono dos encarnados, não. Sono dos Espíritos. Um espírito desencarnado sonhando. Interessante, né? Está, como dissemos, na Revista Espírita de junho de 1866 e que foi uma mensagem do espírito Cailleux, dado ao médium Sr. Morin, na Sociedade Parisiense dos Espíritas, em 11 de maio de 1866. Vamos então ler os trechos dessa mensagem do Espírito Cailleux, que Kardec, que o representante da Revista Espírita em Lyon citou escrevendo a Kardec, contestando, querendo se esclarecer sobre o Livro dos Espíritos, e que Kardec, então,
colocou na Revista Espírita de julho de 1866 a carta e a resposta. Então, é a mensagem que o Espírito Caillet deu em junho de 1866. Diz assim: quando meu espírito sofreu uma espécie de entorpecimento, eu estava, bem dizer, magnetizado pelo fluido de meus amigos espirituais. Por uma permissão de Deus, daí devia resultar uma satisfação moral, que, dizem eles, é a minha recompensa. E, além disso, um encorajamento para marchar num caminho que segue o meu espírito, desde um bom número de existências. E mais adiante, nesse sono, aqui ele fala em entorpecimento, magnetizado por espíritos amigos. Nesse segundo trecho ele fala em sono. Nesse sono, ele usou um sinônimo, vi os diferentes corpos que meu espírito animou desde um certo número de encarnações. E todos trabalharam a ciência médica sem jamais se afastarem dos princípios que o primeiro havia elaborado. Esta última encarnação não era para aumentar o saber, mas simplesmente para praticar o que ensinava a minha teoria. Precisamos fazer algumas observações elucidadoras aqui, queridos irmãos. Primeiro, o Espírito Caillet fala meu espírito. É uma maneira de dizer, é uma forma até doutrinariamente equivocada. Ele teria que dizer, quando eu como espírito, ao invés de quando meu espírito, não, eu, já desencarnado, sofri uma espécie de entorpecimento. Então ele foi desencarnado, ele foi magnetizado por amigos espirituais e entrou num entorpecimento. E por essa ação dos instrutores espirituais, ele, então, neste entorpecimento, passou a ter lembranças nítidas de encarnações passadas, como nós lemos há pouco. E vale a pena também, a título de esclarecimento, nós até traduzirmos, explicarmos a forma com que ele, o Espírito, falou. Ele é o Espírito falando, nesse sono vi os diferentes corpos que meu Espírito animou, desde um certo tipo de encarnações. E todos trabalharam, etc, etc. Então ele viu como naquela primeira reencarnação em que ele foi médico, ele viu o corpo que ele usava, como era o corpo que ele usava. E quem agia, evidentemente, não era o corpo. Quando ele fala assim, e todos trabalharam, não foram os corpos que trabalharam fisicamente, mas quem trabalhou, quem pensou, sentiu e agiu, foi ele, Caillet, como espírito, naquela reencarnação com aquele corpo. E interessante que na encarnação que ele acabara de ter na França, desencarnou em junho de 1866, ele tinha sido médico, e um médico assim um pouco diferente, porque ele usava muitas práticas que não eram oficiais da medicina, em especial no campo psicossomático. Então, daí que se entende essa frase que ele falou. Na última encarnação, essa última, não era para aumentar o meu saber, mas para praticar o que ensinava a teoria, ou seja, para praticar tudo aquilo que ele aprendera nas encarnações sucessivas. Então vamos deixar bem marcado aqui que o espírito desencarnado, ele magnetizado pelos instrutores espirituais, ele entrou numa espécie de torpor, numa espécie de sonho,
de sono, melhor dizendo, e com isso viu diversas reencarnações passadas se desenrolarem para ele. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Vamos ver então, queridos irmãos, como é que Kardec responde à dúvida do representante, correspondente, melhor dizendo, da Revista Espírita, ou da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na cidade de Lyon. E vamos repetir a dúvida dele, porque ficou muito lá atrás. E também alguém pode estar ligando o rádio agora, então vamos ver. A dúvida do correspondente que escreveu a Kardec diz o seguinte, que isso que eu acabei de ler, que o Espírito Caillé falara na sua mensagem lá de junho, de que ele havia sido magnetizado pelos espíritos instrutores espirituais já muito depois de desencarnado, para então saber das existências anteriores, ele viu que não estava batendo muito bem com o Livro dos Espíritos. E aí o correspondente transcreveu o que está no Livro dos Espíritos. Depois da morte, a alma vê e aprende, num golpe de vista, suas passadas migrações. Fica parecendo, então, que quando se desencarna, num golpe de vista, se vê todas as reencarnações. Ora, isso não bate com a narrativa do Caillé. Vamos ver então como Kardec explica isso e esclarece a dúvida. Então agora é Kardec falando. Não há aí nenhuma contradição, pois ao contrário, o fato vem confirmar a possibilidade para o espírito de conhecer suas existências passadas. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão apresentar as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Diz, em princípio, que depois da morte, a alma vê suas migrações passadas, mas não diz nem quando, nem como isto se dá. São detalhes de aplicação subordinados às circunstâncias. Sabe-se que, nos espíritos atrasados, a visão é limitada ao presente ou pouco mais, como na Terra. Ela se desenvolve com a inteligência e à medida que adquirem o conhecimento de sua situação na pátria espiritual, o parêntese foi nosso. Aliás, não se deve crer, mesmo nos espíritos mais adiantados, como o Sr. Caillé, por exemplo, que tão logo entrem no mundo espiritual, todas as coisas lhe apareçam subitamente, como numa mudança de decoração à vista, nem que tenham constantemente sob os olhos o panorama do tempo e do espaço. Queridos irmãos, é uma coisa muito sutil. Reparem que na resposta ao Livro dos Espíritos está dito: depois da morte, a alma vê e apreende, num golpe de vista, suas vidas passadas, etc. Então fala depois da morte, não fala imediatamente após a morte, não fala no instante da morte, fala depois da morte. Mas mais adiante, na mesma pergunta, pertinho, como não apreende num golpe de vista. Ora, num golpe de vista é realmente assim, de repente.
Então reparemos o seguinte, que o espírito Caio disse que teve essas reminiscências depois de desencarnado, depois da chamada morte. Então está rigorosamente de acordo com o Livro dos Espíritos. Agora, de um golpe de vista, será que foi? Ora, se nós entendermos que um espírito desencarnado, ele não está pensando em encarnação passada, em coisa nenhuma. E aí, espíritos superiores lhe colocam debaixo de uma influência magnética, fluídica, e ele passa a ver suas encarnações todas umas atrás das outras, evidentemente nós podemos chamar este fenômeno de um passe de mágica. Olha, queridos irmãos, talvez até a palavra passe na nomenclatura espírita seja aplicável no caso. Os espíritos superiores deram um passe magnético no espírito desencarnado Caio para ele entrar num estado mental de capacidade de recuperação das informações a respeito das suas diversas encarnações. E aí essas lembranças vieram uma atrás das outras, como num passe de mágica. Queridos irmãos, Kardec encerra a matéria da seguinte maneira. O Livro dos Espíritos foi escrito no começo do Espiritismo, numa época em que se estava longe de ter feito todos os estudos práticos que foram feitos depois. As observações ulteriores vieram desenvolver e completar os princípios cujos germe havia lançado. E é mesmo digno de nota que até hoje, junho de 1866, é o texto de Kardec, elas apenas as confirmaram, sem jamais as contradizerem nos pontos fundamentais. Só vamos fazer breves comentários, queridos irmãos. Primeiro, que o Livro dos Espíritos, que Kardec está dizendo foi escrito no começo do Espiritismo, a primeira edição foi em abril de 1857 e a segunda em 1860. E então, em 1866, 67, junho e julho de 66, em que Kardec está tratando desse assunto, só havia sido publicado, além de o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, só havia sido publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Então ainda faltavam mais 2 livros, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e finalmente o céu, o inferno, as penas futuras, etc., à luz do Espiritismo. Então, ainda havia coisas a serem desenvolvidas, mas o que Kardec está ressaltando aqui é que na base, na essência, nos princípios, tudo que ia acontecendo estavam confirmando o Livro dos Espíritos. Vamos repetir. As observações ulteriores, quer dizer, depois do Livro dos Espíritos, vieram desenvolver e completar os princípios cujo germe havia lançado. E é mesmo digno de nota que, até hoje, elas apenas as confirmaram, sem jamais as contradizerem nos pontos fundamentais. E nós afirmamos, esse hoje
vale para hoje, e, literalmente, não é o hoje só do texto de Kardec em julho de 1867, não. Vale hoje também. Não se encontrou até agora nada de verdadeiramente sério, consistente, cabal, que colocasse por terra qualquer dos princípios fundamentais contidos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na doutrina espírita de um modo geral. Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. Muita paz, muita alegria. No próximo, nós iremos iniciar matéria nova. Um grande abraço para todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,